Você já passou por aqueles despertares indesejados? Aquela necessidade urgente que estraga seu descanso profundo justamente no momento em que você mais necessita dele? Ou, o que é ainda pior, aquela sensação chata de que a sua bexiga nunca se esvazia por completo, mesmo após fazer 5 idas ao banheiro? Você faz parte de um dado estatístico preocupante e incômodo. Estima-se que mais da metade dos homens acima de 50 anos e uma parte considerável de homens mais jovens enfrentam algum tipo de micção noturna ou dificuldade em esvaziar tudo. Ao chegar aos 60, a grande maioria dos homens, perto de 80%, já apresenta a próstata aumentada de forma benigna em algum grau. E essa queda sutil é o que diminui sua vitalidade, sua confiança na hora íntima e sua paz de espírito. Eu entendo bem isso, pois vi acontecer na minha prática. Durante uma década, você tentou buscar solução? Você se submeteu à rotina de tomar pílulas que prometem noites tranquilas, aquele tratamento químico que relaxa a musculatura ou que tenta diminuir o tamanho da próstata. Mas, sejamos francos com você. A maioria desses remédios traz um alívio momentâneo e vem acompanhada de uma lista de efeitos colaterais que, muitas vezes, são piores que o problema em si: vertigem, problemas de ereção e a sensação de que, no longo prazo, você não está resolvendo a origem, mas apenas abafando os sinais. As indústrias farmacêuticas se aproveitaram dessa dor, investindo-se fortunas em soluções de laboratório, mas ignoram a cura mais simples, mais eficaz e sem reações adversas. Aquela que está na farmácia da Mãe Natureza, nos alimentos que seu organismo clama para curar a causa. Meu nome foi removido, e ao longo da minha experiência de 10 anos como profissional na urologia, eu rompi o silêncio sobre este assunto, comprometendo-me a apresentar a você não só a verdade biológica do motivo de sua próstata e bexiga estarem dando problemas, mas também a cura prática e natural que eu preciso compartilhar hoje. Vamos conversar sobre como você pode recuperar aquelas 8 horas seguidas de sono, aquela força física e aquela segurança que vem de ter um sistema urinário funcionando como um relógio. Tudo isso graças às 7 superfrutas que a natureza preparou para você. A irritação que você sente é plenamente justificável. O hábito de acordar 1, 2 ou até 3 vezes no meio da noite não só corta seu sono, mas também atrapalha seu processo de recuperação hormonal mais importante. O sono profundo é quando seu corpo conserta os músculos, memoriza informações e, o mais vital, equilibra sua testosterona. Quando essa sequência é interrompida, o resultado é um esgotamento silencioso. Menos pique durante o dia, dificuldade em manter a mente focada e, com o passar do tempo, uma diminuição notável na potência e na vitalidade. Mas qual é o verdadeiro motivo que a maioria dos homens desconhece? A fonte do problema é uma inflamação baixa e constante da próstata e a pouca força do detrusor, o principal músculo da bexiga. Com o tempo, o aumento benigno da próstata aperta a uretra, dificultando imensamente esvaziar a bexiga por inteiro. Isso deixa um resto de urina que age como um fator de incômodo constante, o que resulta naquela vontade urgente e frequente de ir ao banheiro, especialmente durante a noite. Quando o sistema parasimpático está ativo, a bexiga nunca está completamente vazia e a próstata nunca está totalmente relaxada. É uma rotina ruim que deteriora sua qualidade de vida. A solução não está em beber menos líquidos nem em tomar o próximo remédio. Está em dar ao seu corpo o material molecular certo para desinchar, acalmar e fortalecer. É aqui que entra o primeiro dos nossos 7 ingredientes mágicos. Um excelente construtor de células e o campeão contra a inflamação. Estou me referindo ao tomate, e o segredo está no seu principal pigmento,
O licopeno. O licopeno não é só um antioxidante. Ele protege a célula da próstata. A dor que você sente, a pressa e a repetição são sinais da inflamação. No nível celular, essa inflamação é impulsionada por moléculas instáveis que atacam e estragam as células prostáticas, o que leva ao aumento benigno da próstata, a famosa HPB. O modo de ação do licopeno é incrível e crucial. O licopeno se fixa nas paredes das células da próstata e age neutralizando essas moléculas instáveis, evitando o dano celular, que é o estopim da inflamação. Mais especificamente, o licopeno controla as vias de comunicação celular, como o fator nuclear Kb, ALF-H-kappa, BAS, uma proteína que funciona como um interruptor, que liga os genes que causam inflamação. Ao desligar esse interruptor, o licopeno diminui o inchaço da próstata. Isso reduz a pressão física sobre a uretra, permitindo um fluxo de urina mais livre e um esvaziamento mais completo da bexiga. O erro comum e perigoso é consumir tomate cru na salada, pois sua absorção é muito baixa, porque o licopeno não se dissolve em água e é sensível ao calor. Para liberar o poder anti-inflamatório do tomate, ele deve ser cozido ou processado levemente, idealmente com um fio de azeite de oliva. O aquecimento quebra as células do tomate, liberando o licopeno. A orientação prática é consumir o equivalente a uma porção de extrato de tomate ou molho de tomate caseiro, aquecido com azeite de oliva na refeição da noite, garantindo que o licopeno esteja circulando no seu sangue antes de dormir, pronto para fazer seu trabalho de desinchar durante a noite e acalmar a próstata para que ela não o acorde. É uma dose de tranquilidade molecular para o seu sistema urinário. Mas o desinchaço precisa estar junto com o relaxamento, para aumentar a capacidade de sua bexiga. É aí que entra a nossa segunda fruta especial. Um tesouro rico em um aminoácido, pouco conhecido, que transforma a tensão em flexibilidade. Falo da melancia, e o ingrediente-chave aqui é a L-citrulina. Quando você pensa em melancia, pensa em água, mas a L-citrulina, que se encontra na parte rosada, é um precursor da L-arginina e, principalmente, do óxido nítrico no seu organismo. O óxido nítrico é um dilatador, que relaxa a musculatura lisa, e o músculo detrusor da sua bexiga é justamente um músculo liso. A razão para sua frequência e urgência é a atividade excessiva do detrusor, que é a contração involuntária da bexiga. Mesmo quando ela não está cheia, o mecanismo de ação da L-citrulina é um mestre do relaxamento. Ao elevar os níveis de óxido nítrico, a L-citrulina ajuda a relaxar o músculo detrusor, permitindo que a bexiga se encha até sua capacidade total, sem mandar sinais antecipados ao cérebro. Isso significa que você consegue segurar mais urina por mais tempo, acabando com a rotina da urgência. O erro perigoso aqui, que estraga os resultados, é comer apenas a parte vermelha da melancia. A maior quantidade de L-citrulina se localiza, na verdade, na casca branca, logo abaixo da casca verde. Comer a melancia sem essa parte branca é jogar fora 90% do potencial deste aminoácido. A orientação prática para a melancia é consumir uma porção generosa da parte rosada junto com aquela camada branca. O momento é igualmente importante. Consumir como sobremesa ou lanche da tarde faz com que o óxido nítrico atinja o máximo de relaxamento pouco antes de deitar, reforçando a capacidade de segurar da sua bexiga para resistir ao chamado noturno e para garantir que você esvazie totalmente, porque se não esvaziar por completo, todo o esforço anterior é perdido. Precisamos de um terceiro componente que funcione como um restaurador e fortalecedor do tecido da próstata. A terceira das nossas 7 frutas milagrosas, um poderoso agente estrutural
é o abacate, especificamente por ser rico em vitamina E e beta-citosterol. O abacate é um medicamento natural para a saúde do seu trato urinário e genital. A verdadeira força está no beta-citosterol, um componente vegetal que tem uma estrutura similar ao colesterol. O modo de ação do beta-citosterol foca no hormônio de hidrotestosterona, o DHT, que é o principal causador do aumento da próstata. O beta-citosterol interfere na enzima 5-alfa-redutase, que é a responsável por transformar a testosterona em DHT. Ao reduzir a quantidade de DHT, o beta-citosterol ajuda a atrasar o crescimento da próstata, o que, por sua vez, diminui o aperto físico na uretra. Menos aperto significa um canal de passagem mais largo e, consequentemente, um fluxo mais forte e um esvaziamento mais completo da bexiga. O erro perigoso aqui é comer o abacate, de forma esporádica ou em quantidades pequenas demais. O beta-citosterol necessita de uma ingestão contínua e equilibrada para saturar os receptores das enzimas. A orientação prática e o momento ideal é consumir metade de um abacate ou um equivalente em gordura saudável todos os dias, de preferência no café da manhã ou no almoço. Isso assegura uma concentração estável no sangue ao longo do dia. Mas essa base de calma, capacidade e fluxo é só o início. As 4 frutas seguintes consolidam esta cura e a tornam invencível, oferecendo o suporte de vitaminas, hormônios e de limpeza que seu corpo necessita. A 4ª fruta se concentra na proteção celular avançada, a romã. O poder da romã reside nos seus taninos e punicalaginas. Esses componentes têm um poder antioxidante 3 vezes maior que o vinho tinto e o chá verde. Seu modo de ação não só combate o dano celular, mas também incentiva a apoptose, ou seja, a morte natural das células danificadas ou anormais na próstata, agindo como um fiscal da saúde celular. O erro perigoso com a romã é beber apenas sucos industrializados que contêm muito açúcar adicionado e perderam grande parte de seus compostos ativos devido ao aquecimento. A orientação prática é consumir o suco fresco da romã ou, o ideal, as sementes durante a tarde, o que permite que seus poderosos antioxidantes comecem seu trabalho de reparação celular durante o período de descanso. A 5ª fruta mágica ataca a inflamação geral, que atinge indiretamente seu sistema urinário e genital, e que, frequentemente, é causada por problemas de açúcar. A maçã, com sua rica contribuição de quercetina e fibra solúvel chamada pectina. A quercetina é um componente que funciona como um forte anti-inflamatório e anti-alérgico, ajudando a acalmar o tecido prostático. A pectina ajuda a controlar o intestino e a glicose, minimizando os picos de insulina que causam inflamação, já que o inchaço intestinal muitas vezes leva à inflamação na área pélvica. O erro perigoso com a maçã é descascá-la, pois a maior concentração de quercetina está logo abaixo da pele. A orientação prática é consumir a maçã com casca no meio da manhã, servindo como um regulador de açúcar e um calmante intestinal, mantendo um ambiente interno menos agressivo para a próstata. O 6º elemento é fundamental para o equilíbrio hormonal e para limpar o fígado. Um passo-chave para que o corpo possa administrar o DHT de maneira eficaz. Estou falando das ameixas secas, ricas em boro e fibras. O boro é um mineral essencial que ajuda a equilibrar os níveis de testosterona ativa e a controlar o estrogênio, o que é crucial para a saúde da próstata, já que o excesso de estrogênio pode ser tão ruim quanto o excesso de DHT. Sua grande quantidade de fibra
também facilita a eliminação de toxinas. O modo de ação do boro apoia a produção de testosterona funcional e, ao mesmo tempo, diminui a quantidade de proteína que liga os hormônios sexuais, o que significa mais testosterona disponível. O erro perigoso é comer demais, o que pode ter um efeito laxante, ou não deixar de molho. A orientação prática é consumir apenas 2 ou 3 ameixas secas mergulhadas em água morna antes de deitar, funcionando como um limpador e regulador hormonal noturno. E o 7º e último item é um alimento poderoso que garante a capacidade de absorção e o combate aos micro-organismos que podem irritar a bexiga. O abacaxi, cujo ingrediente principal é a enzima bromelina. A bromelina é uma enzima que digere proteínas com qualidades anti-inflamatórias naturais, que demonstrou reduzir o inchaço dos tecidos. Sua ação é no corpo todo, o que significa que ajuda na absorção dos outros nutrientes ao quebrar as proteínas e age como um anti-inflamatório geral que pode acabar com qualquer irritação no trato urinário. O erro perigoso é consumir abacaxi em conserva, já que o processo de enlatamento, o calor, acaba com a bromelina. A orientação prática é consumir abacaxi fresco ou seu suco natural no lanche da tarde, potencializando o relaxamento da musculatura lisa e facilitando a absorção dos demais componentes da solução antes da noite. A verdadeira maravilha está na força multiplicada dessas 7 frutas. Não são 7 ações isoladas, mas sim uma orquestra da saúde da próstata e da bexiga que ataca o problema por 7 ângulos. O tomate é o agente principal para desinchar. A melancia é o agente de capacidade e calmante. O abacate é o agente estrutural e de fluxo que diminui o DHT. A romã é o protetor celular, antioxidante. A maçã é o estabilizador de açúcar e o anti-inflamatório leve. As ameixas secas são o regulador hormonal e o limpador do fígado. E o abacaxi é o intensificador da absorção e o anti-inflamatório enzimático. Juntos, esses 7 elementos encerram a rotina da insônia noturna. A próstata se acalma, a bexiga relaxa, o canal fica livre e o corpo é nutrido para uma recuperação completa que a medicina convencional muitas vezes ignora. E os depoimentos e as evidências são a prova desse mecanismo biológico. Um homem, que chamaremos de João, com 58 anos, me contou depois de algumas semanas de incluir estas 7 frutas, nas suas formas certas e nos seus momentos-chave. O seguinte, ele disse: antes eu acordava 3 vezes por noite, e o pior era a sensação de ter que voltar logo depois de deitar. Minha esposa achava que eu estava viciado em café. Agora durmo minhas 7 horas seguidas. O fluxo está mais forte e me sinto esvaziado. Não consigo acreditar que o segredo estava em 7 frutas que eu tinha na geladeira. Outro paciente anônimo, de 63 anos, relatou uma mudança positiva e inesperada na vida íntima. Ele disse: a melhora no fluxo e a segurança que saber que meu sistema estava funcionando me deu, refletiu na minha energia e na minha firmeza. Sinto-me 20 anos mais jovem e minha esposa me lembra disso todos os dias. Outro exemplo é o de um paciente de 70 anos que me disse que tinha parado de viajar por receio de não achar um banheiro. Após seguir este guia das 7 frutas, ele me mandou uma foto de um aeroporto com a mensagem: adeus à prisão dos banheiros, obrigado às minhas 7 frutas. E mais uma história de um homem de 45 anos. Um caso de micção noturna precoce que me disse: minha concentração no trabalho era 0, o cansaço era constante. Desde que sigo as 7 frutas, não apenas durmo, mas minha cabeça está mais clara. É a primeira vez que sinto que meu corpo está realmente se curando, e não apenas sendo tapeado.
Estes não são casos isolados, são a demonstração real de uma biologia que opera como deveria. Um sistema urinário tranquilo, forte e eficiente. O controle da sua bexiga e da sua próstata não é apenas uma questão de saúde física, é a base da sua autoestima, da sua vitalidade e da sua relação com os outros. Um homem que dorme, que se sente capaz e que domina seu corpo. É um homem que transmite confiança e vigor em todos os aspectos da sua vida. Você tem uma farmácia na sua cozinha que supera a promessa vazia das grandes corporações. Seu corpo está pedindo esta correção simples. Faça esse favor a ele, dando a estrutura molecular que precisa para melhorar. Se esta informação fez sentido para você, se você sentiu uma identificação na explicação da sua dor, ou se ela lhe deu um fio de esperança para uma noite de sono sem interrupções, peço que participe desta conversa. Deixe um gostei neste vídeo para que eu saiba que esta mensagem tem valor. Compartilhe-o com aquele amigo, aquele pai ou aquele irmão que você sabe que sofre em silêncio. Deixe um comentário abaixo perguntando sobre a patozinta, quantidade ou o momento. Ou simplesmente diga: vou atrás das minhas 7 frutas.